Bom dia, senhores, colegas e amigos engenheiros técnicos de edificação e os demais componentes da gama da construção civil no estado do Ceará. Bom dia mais uma vez, aqui quem fala é o engenheiro civil Mário Elísio de Soares. Estamos falando hoje do nosso 43º vídeo. O assunto que estamos em voga são exatamente a recuperação e o reforço das estruturas do estádio Presidente Vargas, que é um estádio municipal que nós temos aqui em Fortaleza, que também foi feito tudo aquilo que tinha sido executado no estádio Governador Plácido Aderaldo Castelo, o Castelão, em Fortaleza, que é um estádio estadual. Dando continuidade a esse assunto do estádio Presidente Vargas, vamos falar das características mecânicas da sua estrutura. Essas características são apenas prováveis. Por quê? Porque já que não foram encontradas as plantas das estruturas e nem sequer a memória de cálculo, pelo fato de ser do ano de 1962, então nós vamos falar das características prováveis, mecânicas da estrutura. Vamos falar inicialmente das características do concreto. O modo de elasticidade longitudinal de 20 gigapascal, o FCK de 13,5, naquela época era 13,5, não achem que esteja errado, 13,5 megapascal, e a resistência característica do concreto à compressão, o coeficiente de Poisson 0,15 e o gama C, que é a massa específica do concreto, de 2.500 kg por metro cúbico. Já as características mecânicas do aço, empregado também na estrutura do estádio Presidente Vargas, que a gente chama carinhosamente de PV. O modo de elasticidade do aço, 200 gigapascal. O FYK, 500 megapascal, que é a tensão de escoamento do aço CA50. O coeficiente de Poisson de 0,30 e o gama S, que é a massa específica do aço, de 7.700 kg por metro cúbico. Com isso, a gente concluiu rapidamente as características mecânicas do concreto e do aço utilizado nas estruturas do estádio Presidente Vargas. Vamos entrar agora no nosso item terceiro deste assunto palpitante, que foi pedido pelos colegas, já que eu tinha falado sobre o estádio Castelão, onde eu fui o engenheiro-chefe da obra, e como eu também participei da obra do PV, me pediram para também falar, e o título é As Obras de Reforços do Estádio Presidente Vargas e Suas Vibrações. Vamos entrar no item 3, que são as patologias detectadas no PV. É um assunto muito importante, porque sem a gente detectar as patologias, ninguém pode fazer recuperação nem o reforço da estrutura. Portanto, isso é básico, esse levantamento. E esse levantamento foi feito, obviamente, no Castelão, como é feito em toda a estrutura que precisa ser recuperada e, quiçá, reforçada. Então, o estádio municipal, Presidente Getúlio Vargas, localizado em Fortaleza, aqui no Ceará, encontrava-se com as mais diversas patologias ou anomalias nas suas estruturas de concreto armado aparente. Toda a estrutura de concreto armado é aparente. Aliás, e também as estruturas metálicas, porque lá no PV também tinha uma parte de estrutura metálica. Aliás, muito parecida com as que possuía o estádio Castelão no ano 2000. Após uma vistoria técnica estrutural, realizada em todas as suas dependências do PV, nos dias 6 e 10 de dezembro de 2007, por uma comissão do CREA Ceará, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, cujo presidente fui eu,
graças ao meu bom Deus, foi recomendado as seguintes providências. Essa comissão, para se tornar mais oficial, foi feita uma portaria, a comissão, cuja portaria foi 145/2007-PRES. Então, foi recomendada as seguintes providências pela comissão após o levantamento, após a vistoria. Primeiro, realizar os ensaios químicos por amostragem no concreto. São as recomendações, são as providências que a comissão pediu para a Prefeitura Municipal de Fortaleza realizar no estádio Presidente Vargas. Primeiro, realizar os ensaios químicos por amostragem no concreto. Os ensaios químicos por amostragem no concreto é ver o seu pH, é ver a profundidade de carbonatação, e por aí vai. A segunda providência que a gente sugeriu, que a Prefeitura realizasse nas obras do estádio Presidente Vargas, realizar os ensaios mecânicos do concreto e do aço. São os ensaios de compressão, são os ensaios de tração do aço, compressão do concreto, a determinação do modo de elasticidade, por aí vai. Terceira providência recomendada por nós da comissão, realizar os ensaios experimentais dinâmicos de vibração forçada para obter as características experimentais dinâmicas da estrutura necessárias à avaliação do seu comportamento dinâmico. Isso foi fruto da experiência do estádio Castelão. Quarta recomendação que a gente fazia, ou seja, quarta providência que a gente pedia que a Prefeitura tomasse, após os ensaios dinâmicos, fazer a análise dinâmica da estrutura, entre outras coisas, para ver o conforto humano, ou seja, o conforto do torcedor nas arquibancadas. Realizar a análise estática da estrutura, tanto no estado limite último, como no estado limite de utilização ou de serviço, na fissuração e na deformação. Sexta recomendação, fazer a recuperação da estrutura correspondente a toda a área deteriorada, seguindo um projeto esquemático de recuperação estrutural. Sétima recomendação, isso tudo da comissão do CREA Ceará, apresentar um projeto de reforço da estrutura à luz da dinâmica, com o objetivo de atenuar os seus efeitos dinâmicos, como, por exemplo, as vibrações. Para isso, obtemos uma estrutura mais rígida. Oitava e última recomendação da comissão do CREA, retirar imediatamente a estrutura metálica que se encontrava em elevado estado de corrosão sobre as cabines de rádio e televisão e sobre as cadeiras especiais. Então, essas 8 recomendações foram de fundamental importância para o bom andamento da obra do estádio Presidente Vargas. Após uma inspeção visual macroscópica de toda a estrutura do PV, que é o estádio Presidente Vargas, realizada pela comissão do CREA Ceará, acompanhada de farta documentação fotográfica, tiramos muitas fotos do estádio, com posterior mapeamento de todas as patologias, em função das suas mais diversas origens, foram assim classificadas as patologias. Então, nós detectamos diversas patologias e, com isso, a gente fez, nós da comissão, uma classificação das patologias aplicadas ao PV. Se não, vejamos. Primeira classificação, as patologias na concepção estrutural, quer dizer, já na elaboração do projeto estrutural, já podem surgir as primeiras patologias para a futura obra. Segunda classificação das patologias, na execução da estrutura, ou seja, durante a construção, surgem várias patologias. Terceira classificação, na sua má utilização da estrutura. Quarta, as patologias ocasionadas pela agressividade do meio ambiente. Quinta,
as patologias ocasionadas pelas infiltrações de águas pluviais. Sexta, as patologias existentes na caixa d'água cilíndrica ou castelo d'água. O PV tinha e tem um castelo d'água que é destacado da estrutura das arquibancadas, ou seja, é uma estrutura independente. As patologias existentes na estrutura metálica, sobre as cabines de rádio e televisão e sobre as cadeiras especiais, acabamos de falar. E, finalmente, a oitava e última classificação das patologias que nós fizemos no PV, nós, comissão do CREA, as patologias por mau uso do estádio. Partindo dessa classificação, dessas classificações das diversas patologias, vamos analisar agora todas essas falhas ou anomalias, segundo essa classificação que acabamos de falar. Então vamos lá, vamos analisar todas as falhas, segundo essas 8 classificações de patologia do PV. A primeira classificação, que são, repetindo, as falhas geradas na etapa da concepção estrutural, ou seja, no projeto. Quais são essas falhas mais comuns que a gente pode detectar no projeto? Erro na avaliação dos valores das ações atuantes. A gente às vezes avalia errado as ações atuantes. Ou, o que é pior, na combinação mais desfavorável das mesmas. Isso é um erro que pode ocorrer já na fase do projeto ou na concepção estrutural. Erro no próprio dimensionamento, isso acontece. Deficiência no detalhamento do projeto da estrutura, quer dizer, deficiência no detalhamento de uma viga, de uma laje, de um pilar, de uma fundação, por aí vai. Deficiência no projeto das fundações e, por último, uma especificação inadequada dos materiais estruturais, não compatíveis com a obra. Então, essas são as 5 falhas ou patologias que podem ocorrer ainda na etapa da concepção estrutural, ou seja, do projeto estrutural. A segunda classificação das patologias também tem suas respectivas falhas. Vejamos então qual é a segunda classificação que nós fizemos: as falhas geradas na etapa de execução. Falamos anteriormente na etapa de projeto, agora na etapa de execução da estrutura. Elas se destacam das demais por serem a grande maioria das patologias encontradas quando da inspeção visual do PV. Quer dizer, de toda aquela classificação que a gente fez das patologias, essas que mais destacam, porque são a grande maioria das patologias encontradas, que é durante a execução da estrutura. Quais são essas patologias? Concreto armado altamente poroso. Isso facilita muito a penetração dos agentes agressivos, principalmente o cloreto, e ao encontrar o aço produz a reação de oxidação. Os ninhos de concretagem, devido às falhas na concretagem, nessa época, os ninhos de concretagem eram mais comuns, na época da execução do PV. Né? Juntas de concretagem também mal executadas, falta de estanqueidade nas juntas de dilatação transversais e nas juntas de dilatação longitudinal. Nós já estudamos isso anteriormente, que o PV, ao longo do seu perímetro, tem várias juntas transversais e, ao longo de todo o perímetro, uma junta de dilatação longitudinal. Então, falta de estanqueidade nas juntas de dilatação transversais, que são várias, e na única junta longitudinal, que é ao longo de todo o perímetro do PV, das arquibancadas. Por ausência do selante, que é o mastique, ou devido à sua colocação ter sido inadequada. Tinha, às vezes, até corda com piche, fazendo a estanqueidade de uma junta, o que é um verdadeiro absurdo. Falta de recobrimento mínimo das armaduras, ocorrendo com mais frequência no fundo das lajes e das vigas das arquibancadas. Fissuras localizadas sobre as arquibancadas, provavelmente geradas pela fixação dos chumbadores, chamados parabolts,
quando da colocação dos antigos assentos que a gente chamava de banco. Eram fixados por parabolsos e aí geraram uma série de fissuras sobre as arquibancadas. Desplacamento generalizado por baixo, sob as lajes e vigas das arquibancadas e nas lajes da entrada principal do PV em função da corrosão das armaduras. Alguns dentes Gerber, nós já sabemos bem o que é um dente Gerber, localizado nas juntas de dilatação transversal das arquibancadas, encontravam-se parcialmente rompidos ou com armaduras expostas. Junta de dilatação transversal nas lajes e vigas, mas sem a devida continuidade no pilar de apoio. Vou parar para mostrar a vocês a coisa incrível que nós encontramos no PV, ou seja, você tinha a junta transversal, né, que separava as lajes, as vias, mas quando chegava no pilar, o pilar não tinha a junta de dilatação, mas sem a devida continuidade dessa junta no pilar de apoio. Vou mostrar aqui a vocês aqui no... Primeiramente quero mostrar a vocês, também eu escrevi esse livro sobre o estádio Presidente Vargas, que na época da Copa eu também falei um pouco sobre a Copa do Mundo 2014, mas tem uma grande parte técnica nesse livro da obra do estádio Presidente Vargas. Foi meu segundo livro. O primeiro foi sobre o estádio Castelão. Hoje eu tenho 4 livros escritos. Então, vamos ver essa falta de continuidade no pilar. Olha aqui, gente. Que loucura. Vocês estão vendo aí? A junta de dilatação nas vigas e na laje. E quando você baixa, vou botar o dedo aqui, ó, ao pilar, sem a junta de dilatação. Uma coisa inédita, eu quase não vi isso na minha vida. Então, repetindo esse fato, junta de dilatação transversal nas lajes e vigas, mas sem a devida continuidade no pilar de apoio. Regiões com forte presença de umidade, ocorrendo nos berços das juntas de dilatação, sob as arquibancadas e no fundo da caixa d'água cilíndrica, que é o castelo d'água independente, que eu falei para vocês há pouco. Provavelmente, outras falhas podem ter ocorrido durante a execução da obra. Do tipo, uma possível cura inadequada do concreto armado, a inadequação dos escoramentos e falhas na execução das formas, mau posicionamento e até a inversão das armaduras. Inversão quer dizer, era para ser negativo e estou positivo, por exemplo, uma laje. Utilização incorreta dos materiais de construção, por exemplo, o uso de agregados reativos e de aditivos não compatíveis com a obra. Dosagem do concreto armado mal dimensionada e, por fim, a possibilidade do assentamento das fundações dos pilares do estádio, a possibilidade do assentamento das fundações dos pilares do estádio terem ocorrido numa profundidade em que a camada do solo fosse incompatível com a resistência necessária. Vamos falar do terceiro grupo de patologias e com isso a gente encerra hoje o nosso 43º vídeo. Portanto, são as falhas ocasionadas pela má utilização da estrutura. Quais são essas patologias? A ausência de uma manutenção preventiva, estamos falando da má utilização da estrutura. A ausência de uma manutenção preventiva dificilmente existe, principalmente em obras públicas, uma manutenção preventiva. A gente vai fazendo de acordo quando vai aparecendo as patologias, as anomalias, as doenças, mas não tem um plano. Mudança de carregamento estático para dinâmico, isso é fundamental nos estádios.
ocorreram em quase todos os estados do mundo e do Brasil, em função do novo comportamento das torcidas, cuja atividade principal é pular, e as estruturas não foram calculadas sob a ótica dinâmica e sim sob a ótica estática. Por isso que nós estamos em todos os estádios refazendo os cálculos à luz da dinâmica e assim reforçando as estruturas e aproveitando para recuperar. Finalmente, ainda como falha ocasionada da má utilização da estrutura, a abertura de furos nas lajes e vigas das arquibancadas, quando da fixação dos antigos assentos, que são os banquinhos que eu acabei de explicar anteriormente. Vamos encerrar na nossa quarta classificação de patologia, que são 8. Então a gente deixa as outras 4 no 44º vídeo. Então vamos encerrar hoje com a quarta classificação das patologias, que são as patologias ocasionadas pela agressividade do meio ambiente. Que patologias são essas? A aparência modificada do concreto pela poeira, pelo monóxido de carbono, que é o CO, e pela fuligem das fábricas no entorno dessas. Quando tem essas fábricas no entorno dos estádios, no Castelão tem, no PV não tem fábrica no entorno. Manchas superficiais e desbotamento nos elementos estruturais devidas à eflorescência por carbonatação. Já sabemos muito bem disso. E, finalmente, a última patologia ocasionada pela agressividade do meio ambiente é a corrosão das armaduras generalizada nas arquibancadas, principalmente nas lajes, vigas e pilares, com várias armaduras expostas. Estamos assim concluindo, G, o nosso 43º vídeo, antecipadamente agradecendo a vocês por mais essa atenção. Espero que tenham agradado. É um assunto palpitante, porque se nós não estudarmos as patologias, nós não podemos fazer nem a recuperação, nem o reforço da estrutura. Então nós dividimos em 8 categorias as patologias e acabamos de falar das 4 primeiras, e as outras 4 seguintes nós vamos falar no próximo vídeo, que são as patologias ocasionadas pelas infiltrações nas águas pluviais, as patologias existentes na caixa d'água cilíndrica, que é o castelo d'água, as patologias existentes na estrutura metálica sobre as cabines de rádio e televisão e sobre as cadeiras especiais, e as patologias por mau uso do estádio. Peço a vocês que cliquem no link. O link está em azul, clique lá, porque só clicando lá que conta ponto para mim perante o YouTube. E aqueles que ainda não se inscreveram, que se inscrevam. E a inscrição é feita de uma única vez, mas toda vida que se for ver um vídeo, tem que se clicar no link, é aquela parte em azul, para contar ponto perante o YouTube para mim. Agradeço e até o 44º vídeo.